Olá! Neste vídeo eu vou fazer uma introdução sobre medidas de produtividade parcial, relativa e de múltiplos fatores. Começando o nosso vídeo, eu gostaria só de relembrar o que é produtividade. Produtividade, na verdade, é uma medida de eficiência de um sistema produtivo. Ela tenta fazer uma relação entre quanto sai do meu sistema e quanto entra no meu sistema. Então a gente pode ver nessa figura que uma medida de produtividade, na verdade, é uma razão que mostra quanto eu produzi pelos fatores de produção que foram utilizados nos sistemas produtivos. Na economia clássica, geralmente os fatores de produção são terra, trabalho, capital, energia, matérias-primas. Vamos ver um exemplo simples de indicador de produtividade. Suponha que eu tenha uma equipe com 8 funcionários e esses funcionários conseguem produzir 200 camisetas em um turno com 8 horas de trabalho. Nessa situação, a gente poderia derivar vários indicadores de produtividade. Uma delas seria a produção por funcionário ao longo de um turno. Então, como eu tenho, olhando aqui nessa fração, eu tenho 200 camisetas, ou seja, a saída do meu processo, dividido por 8, que são 8 funcionários no meu turno de trabalho, que dá 25, ou seja, a produtividade é de 25 camisetas por funcionário em um turno. Outra medida que a gente poderia calcular é a seguinte: produção por hora trabalhada. Então, lembrem-se, produtividade é sempre a saída do processo dividido pela quantidade de entradas naquele processo. Como eu quero saber a quantidade produzida por hora trabalhada, eu sei que eu produzi 200, mas quantas horas de trabalho foram utilizadas para produzir essas 200 camisetas? Então são 8 funcionários trabalhando 8 horas, ou seja, entrou nesse meu processo 64 horas de trabalho. Isso quer dizer que a minha produtividade é de 3,125 camisetas por hora trabalhada. Bom, agora eu gostaria de falar dos 3 principais tipos de medidas de produtividade que existem. Então existe a produtividade parcial, que é um índice de produtividade caracterizado pela consideração de apenas um dos insumos sendo utilizados. No exemplo anterior, todos os índices de produtividade que eu calculei são índices de produtividade parcial, porque eu só considerei um insumo, eu só considerei ou a quantidade de funcionários, ou as horas trabalhadas, mas eu não considerei outros fatores. Tá? A gente vai ver mais para frente como fazer isso. Então, o segundo tipo de medida de produtividade é a produtividade de múltiplos fatores, que é quando eu tento colocar num mesmo índice de produtividade vários fatores, vários recursos ao mesmo tempo. A gente também tem os índices de produtividade total, que é quando a gente consegue considerar todos os fatores de produção. Esse aqui é um tipo de índice um pouco mais difícil de calcular, porque nem sempre a gente consegue considerar tudo. Tem alguns fatores que às vezes não são tão importantes, então a gente às vezes acaba ficando só com os índices de produtividade de múltiplos fatores. Bom, vamos ver um exemplo de produtividade parcial. Suponha que um plantador de soja consiga medir a sua colheita em sacas de 60 quilos. E ele também sabe o tamanho da área plantada em hectares. Então, um indicador de produtividade parcial óbvio para esse problema seria a quantidade de sacas por hectares. É um índice parcial porque eu só estou considerando a área plantada como fator de produção. E aqui as sacas são a saída do processo. Então a gente também chama esse índice de absoluto, tá? Que tem lá, é um índice absoluto de produtividade parcial. Mais para frente, quando a gente estudar os índices relativos, vai ficar mais claro porque que isso daqui é um índice absoluto. Nesse processo, a gente também poderia pensar em outros indicadores parciais. Por exemplo, sacas colhidas por um dia de trabalho da colheitadeira, ou sacas produzidas por tonelada de fertilizante utilizada. Tá? Então, são outros indicadores parciais. Vamos ver esse exemplo.
Aqui eu coloquei uma série histórica mostrando para essa propriedade agrícola quanto de área foi plantado com soja e qual foi a colheita em sacas. Então a gente pode calcular a produtividade parcial da área plantada da seguinte maneira. Para o primeiro ano de 2006, basta eu dividir a saída, o resultado do processo, 5.821 sacas, pelos 45 hectares de área plantada. Então a gente sabe que a produtividade nesse ano foi de 129,36 sacas por hectare. A gente pode replicar esse mesmo cálculo para todos os anos, para a gente ter os índices de produtividade de cada ano e acompanhar se a produtividade está aumentando ou não. Bom, agora eu gostaria de falar de um tipo especial de índice de produtividade, que é o índice de produtividade relativa. Na verdade, os níveis relativos de produtividade, eles servem para facilitar a comparação de medidas de produtividade. Por quê? Porque quando eu calculo a produtividade parcial, geralmente os meus diversos índices de produtividade parcial vão estar em unidades diferentes. No exemplo anterior, a gente calculou um índice de produtividade utilizando sacas por hectare. Mas eu também poderia ter calculado sacas por hora da colheitadeira, sacas por hora trabalhada do funcionário, sacas por tonelada de fertilizante. Então são vários indicadores de produtividade parcial que estão utilizando unidades diferentes. E como cada unidade diferente pode ter uma escala também muito diferente, fica difícil a gente comparar elas. Para ficar mais fácil de fazer essas comparações, a gente traz todas elas assumindo que o ano base ou o período inicial é 100, é um valor 100. E todos os outros valores subsequentes vão ser uma variação em cima desse valor 100. Nesse nosso exemplo que a gente acabou de fazer, vamos dar uma olhada aqui. Eu peguei um pedaço da tabela da produtividade ao longo dos anos. E para transformar essa produtividade aqui, que está medida em sacas por hectare, em um índice relativo, é só eu fazer o seguinte. Eu considero que 2006 é 100, que é o primeiro período. Nos demais períodos, eu vou verificar quanto que o valor é em relação ao 100. Ou seja, né, se a gente está vendo aqui que 131,62 é maior do que o ano base. Então eu sei que se 2006 é 100, 2007 é alguma coisa maior do que 100. Como é que a gente faz para chegar no resultado correto? Basta eu dividir o 131,62 pelo 129,36 e multiplicar por 100, que vai dar 101,75. E o ano de 2008? Aqui que às vezes gera um pouco de dúvida, né? Para eu chegar no índice relativo, eu vou dividir esse 131,95 pelo ano base e multiplicar por 100. Porque daí eu estou vendo quanto que o valor de cada ano é em relação ao ano inicial. Aqui nesse gráfico, a gente pode ver todos os cálculos dos índices relativos de produtividade para o exemplo anterior. Então eu fiz aqui para todos os anos, eu peguei os índices de produtividade absoluta e transformei nos índices de produtividade relativa. E aqui a gente tem um gráfico mostrando a evolução da produtividade relativa. Então, só para reforçar, esse índice ele é importante quando eu quero comparar vários índices de produtividade diferentes, que utilizam unidades diferentes. Bom, agora vamos ver o que são as medidas de produtividade de fatores múltiplos. Como a gente falou anteriormente, os índices de produtividade de fatores múltiplos, eles tentam combinar vários fatores no mesmo indicador. Então a gente vê aqui embaixo que o índice de produtividade, nesse caso, ele compara a saída do processo com vários fatores. Como cada fator, quando a gente calcula cada índice parcial e esses índices têm unidades diferentes, ou então cada fator individualmente também é medido em unidades diferentes, para que eles possam ser combinados numa única medida de produtividade, a gente precisa converter eles para uma unidade comum. E a unidade comum mais fácil da gente lidar é as unidades monetárias, ou seja, transformar todos esses fatores em dinheiro para que a gente possa calcular a produtividade.
Vamos ver esse exemplo. Suponha que em uma lavanderia, ela tem a capacidade de lavar 2.300 kg de roupa por mês. Em janeiro, para lavar esses 2.300 kg de roupa, os seguintes recursos foram utilizados. Então, foram utilizadas 540 horas de trabalho dos funcionários, que custa R$12 cada hora. Sabão em pó, 120 quilos, que custa R$8 o quilo. O amaciante foram 150 litros a R$6 o litro. 3.150 kW de energia a 80 centavos cada quilowatt. E 80 metros cúbicos de água a R$5 cada metro cúbico. Então vamos calcular os índices de produtividade parcial e depois o índice de múltiplos fatores. Então aqui a gente tem a resolução. Primeiro eu gostaria de chamar a atenção para essa parte aqui no lado direito. Aqui eu tenho os índices de produtividade parcial. Olhando aqui para essa coluna, a gente pode ver, por exemplo, que eu tenho 4,26 quilos de roupa lavada por hora trabalhada dos funcionários. Como é que a gente fez isso? É dividir 2.300 quilos de roupa lavada pelos 540 horas de trabalho que entraram no processo. Ou então 19,17 quilos de roupas lavadas a cada quilo de sabão em pó. E assim por diante, 15,33 quilos de roupa lavada a cada litro de amaciante. Então a gente tem vários indicadores parciais de produtividade. Só que esses indicadores parciais de produtividade, a gente está vendo aqui que eles têm escalas diferentes, eles são tipo assim, eles individualmente não dizem muito sobre o processo como um todo. Só para explicar também, essa coluna aqui do lado, também são indicadores parciais, só que em vez de ser quilo por recurso, eu coloquei quilo por dinheiro. Então aqui a gente tem 0,35 quilos de roupa lavada a cada real investido em trabalho. Como é que eu calculei isso? Eu dividi os 2.300 quilos de roupa lavada pelo total gasto com horas de trabalho. Ou então aqui eu tenho 2,40 quilos de roupa lavada a cada real gasto com sabão em pó. Então, mais uma vez, esses indicadores parciais sozinhos, eles não conseguem mostrar a produtividade do processo como um todo. Eles só mostram a produtividade de cada recurso. Para transformar tudo isso daqui em um índice de múltiplos fatores, eu vou utilizar esse valor aqui, que é o total, os R$11.260, que é o total gasto com todos os recursos ao longo do mês. Então a gente vê que foram lavados 2.300 quilos de roupa com R$11.260 que entraram no processo. Aí a gente vai ver que esse aqui é o nosso indicador de produtividade de fatores múltiplos, que significa 0,2043 quilos de roupa lavada a cada real que entra no processo. Para finalizar, eu gostaria de falar do inverso da medida de produtividade. Quando a gente tem o índice de produtividade, a gente sempre tem esse formato: saída do processo dividido pela entrada do processo. Quando a gente inverte esse índice de produtividade, a gente tem o oposto: é quanto de recurso eu tenho que colocar no processo para eu ter uma unidade na saída. Vamos ver o nosso exemplo. A gente viu agora há pouco que o índice de produtividade da lavanderia é de 0,2043 quilos por real, por unidade monetária. Se eu fizer o inverso, ou seja, se eu calcular 1 sobre o índice de produtividade, olha aqui, 1 sobre 0,2043, eu vou descobrir que eu preciso colocar R$4,89 no processo para ter 1 quilo de roupa lavada. Tá ok, pessoal? Era isso que eu queria ensinar para vocês. Não deixem de assistir os outros vídeos, tá? E até a próxima.